Olá, sejam todas bem-vindas. Nós estamos em mais um episódio do podcast Mulheres UOL. Hoje eu tenho a grande honra de anfitriar a nossa convidada, que é a Luana Hall. A gente já conversou sobre o sobrenome. E eu vou aqui apresentá-la e depois eu dou espaço para ela mesma falar o que ela achar necessário nessa introdução. Então, ela é especialista em investimentos, educadora e consultora financeira, já atua no mercado financeiro há quase 10 anos, bastante tempo. Passou por grandes instituições financeiras e corretoras de investimento e hoje trabalha de forma independente, tanto com mentorias quanto com consultorias financeiras e de investimentos. Além disso, é palestrante e professora de certificações financeiras. É muita grana rolando aí, né, Luana? Fala um pouco. Oi, Andressa, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, obrigada por essa oportunidade, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder levar essa mensagem a cada vez mais pessoas, né? E, de fato, essa introdução aí é bastante grana rolando há 10 anos aí, nos atendimentos que eu faço. Então, desde os clientes que eu atendia na época das instituições financeiras que eu trabalhava, até hoje, com os meus mentorados, com os clientes que eu presto consultoria. Então, é uma jornada aí que é muito legal, muito bacana, gosto bastante. Né? E o rosto não entrega, parece que tem 15 anos. Todo mundo me fala isso, tá? Porque pega esse currículo robusto, aí a gente pensa, poxa, mas tem 50 anos, tem bastante tempo de mercado. Então, vamos para a nossa primeira pergunta, tá, Luana? Por que você decidiu fazer o que você faz hoje? Então, isso eu acho bem legal a gente falar, porque não foi assim, quero um dia trabalhar no mercado financeiro. Do nada brotou essa vontade em mim, e aí eu falei, agora sim eu quero trabalhar no mercado financeiro, e comecei a me movimentar para conseguir alcançar isso, né? Então, entrar em grandes instituições, enfim, trabalhar de fato no mercado financeiro. E foi algo que me preencheu muito. Teve uma fase da minha vida que eu pensava, o que eu vou fazer se eu sair de dentro desse banco? Eu não me imaginava fazendo mais nada da minha vida. Mas teve um momento que eu parei assim e pensei, poxa, são tantas pessoas que chegam até mim, e isso me impactava muito, tá? São idosos que eu atendia, que às vezes passaram uma vida, que tinham tido uma vida com um salário bom, tinham um padrão de vida bom, mas nunca, de fato, né, se organizaram financeiramente, se planejaram para a velhice, chegavam na idade da aposentadoria, um salário de um INSS. Gente, isso não dá para sobreviver. É verdade. Então, eram clientes que eu atendia nos bancos que chegavam até mim querendo empréstimo consignado do INSS, precisando parcelar a fatura do cartão de crédito. E isso é muito triste. Então, isso me impactava muito e eu ficava muito sentida. Poxa, tu chegar numa certa idade, 70, 80 anos, e tu não ter a mínima dignidade financeira, ou tu ter que pedir coisas para os teus filhos, ou para familiares, ou qualquer coisa do tipo, sabe? E aí eu fui dentro de mim reverberando que eu gostaria de passar esse conhecimento de como chegar diferente nessa melhor idade, sabe? E isso foi reverberando dentro de mim e automaticamente tudo foi se conduzindo para eu chegar onde eu cheguei hoje, podendo trabalhar especificamente com essa parte de transferir o conhecimento, de ensinar o caminho, entende? Então, isso me completa. Quando eu atendo uma pessoa e ela fala, Luana, eu consegui tirar aquele objetivo que eu tinha do papel por conta do teu direcionamento, ou eu tô conseguindo me planejar de uma forma mais leve, tô conseguindo dormir tranquila, não tem preço que pague. Porque eu sei que eu tô botando em prática aquilo que eu já vinha há tanto tempo reverberando dentro de mim, assim. Então, isso me preenche. Às vezes eu trabalho muito mais, vou dormir tarde, atendo cliente 9 da noite, mas não tem problema. Porque eu sei que eu tô levando essa mensagem a mais pessoas, assim, sabe? E dá para ver o brilho no teu olho quando tu fala. Obrigada. É muito bom mesmo. É bom quando a gente encontra, né? Isso que eu ia falar. Quando se encontra, porque realmente tu falando dá para ver, né? E eu ia te perguntar, ouvindo a tua história, essa introdução, Luana, se teve alguém na tua família que te introduziu nesse mercado, porque não é tão comum, né? A gente vê que não é. Não é assim comum. Da minha família não tem ninguém que trabalha na área financeira. Então, até rolava, quem trabalha dentro de banco, assim, rolava uma questão do QI, que é o quem indica. Né? Para trabalhar dentro de banco, numa época, tu precisava ser indicado. E eu não tive isso. Então, eu fui por onde, assim, eu busquei me aperfeiçoando para conseguir passar na seletiva, para entrar dentro do banco, que era realmente o que eu queria. Então, para entrar no mercado financeiro, não teve ninguém que me incentivou. Porém, na minha família, eu sempre tive educação financeira.
Ah, sim. Então, Era eu já... isso que eu ia perguntar, talvez porque acho que era... isso, na família ali, Sim. né? Pai, mãe, Aham. talvez quem te criou, né? Sim. A questão é que, assim, ó, os meus pais, eles sempre foram daquela premissa de que a gente só vai gastar se a gente tiver dinheiro. A gente tem que sempre guardar. Então, e a gente sabe que não é assim que acontece na maioria das famílias, né? Não, Vamos não. ser bem honesta, né? Então, eles sempre me incentivaram a fazer dessa forma. E quando eu conto a minha história, assim, é engraçado, porque eu pedia muitas coisas para os meus pais. Meus pais são empresários, enfim. Então, eu pedia coisas para eles e eles falavam assim: não, isso aqui tu não vai ganhar, se tu quiser, tu compra. Aí, o que eu comecei a fazer já de criança, né? O dinheiro que eu ganhava em aniversário, ia pro lanche da escola, sobrava graninha, eu sempre ia guardando o meu dinheirinho para comprar as coisas que eu queria. Então, assim, é muito marcante. Na época que explodiu o celular, né? Que tinha aquele Nokia azul, sei lá, Sim, ai, que era o máximo minhas quem tinha, amigas, né? sim, e eu não tinha. Eu ficava revoltadíssima. E assim, todas as minhas amigas estavam ganhando celular. E eu falava, mãe, eu quero um celular? Não, a gente não vai te dar um celular. E aí eu fui guardando dinheiro. Então, o primeiro celular veio muito depois de todas as minhas amigas já terem, né? Mas fui eu que comprei. Nossa, Então, com o meu dinheiro, que sabe? marco. Foi assim, eu acho que isso foi a primeira virada. Então, eu Sim. posso conquistar as coisas que eu quero. E isso também vem muito em linha com essa questão E do veio cedo, pelo empoderamento. que eu entendi. Veio cedo. Sim, eu tinha em torno de uns 12 anos, mais ou menos. Olha só. Então, foi bem cedo, sabe? Claro que na época eu não entendia essa mensagem que meus pais queriam me passar, né? Sim. Só que hoje eu agradeço, assim, imensamente. E tem que agradecer, porque realmente a gente vê que se destaca essa pessoa que teve nessa primeira infância essa educação de alguma forma, muito mais por modelagem, porque os pais já são organizados, financeiramente planejados, né? E a gente percebe mesmo que se destacam essas pessoas, porque de verdade a maioria que a gente vê, né, é essa dificuldade da gente lidar com dinheiro. E aí tem todas umas piadas, né, sobre cartão de crédito na mão da mulher. E aí eu já vou fazer a segunda pergunta. Por que você acha que muitas mulheres, né, não conseguem fazer uma boa gestão do dinheiro e o cartão de crédito? E foi até isso que veio na minha cabeça quando eu pensei nessa piada, porque todo mundo fala, ai, mulher e cartão de crédito é um perigo, né? melhor amigo, e a mulher esconde do marido porque estoura tudo. Como é que é isso, Luana? Por que será? Muito bom, tá, Andressa? E até essa questão de ter falado que a mulher esconde do marido também é um ponto bem importante, né? Porque, assim, a gente não pode esquecer que, estruturalmente falando, a mulher, sempre foi a dona de casa. Então, se a gente faz uma pesquisa, a gente consegue ver que as mulheres elas começaram a entrar mais forte no mercado de trabalho lá na década de 70. Então, olha só, vamos fazer um cálculo. A mulher que nasceu em 1970, hoje ela tem só 50 anos. Então, Ela é muito jovem. recente, sabe? É muito recente esse período. Então, a gente não pode esquecer que essa falta, muitas vezes, de interesse ou de vontade, ou essa Até de insegurança, capacidade, né? o medo, Expressão. vem muito por conta dessa questão estrutural que a gente tem, de que quem era o provedor financeiro da casa era o homem, dinheiro não era assunto de mulher, a mulher cuidava dos filhos, cuidava da alimentação e cuidava da casa. Então, se a mulher tentava se interessar pelo tema, era barrada. Uhum. E muitas vezes, eu não sei assim se tu estuda sobre isso, mas eu estudo muito sobre essa questão de constelação, né? Sobre a questão que a gente vem da nossa ancestralidade. Eu ouço falar, não estudo muito. Assim, eu não sou. Não, eu não tenho. Tipo, não vou dizer que eu tenho propriedade para falar, mas eu estudo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes no nosso inconsciente, a gente carrega isso. Então, essas crenças de que o dinheiro não é para mulher. Sim, isso sim. Essas crenças de que eu vou ser boa se eu cuidar da casa, mas se eu cuidar do meu profissional ou do meu financeiro, eu não vou estar sendo boa. Muitas vezes a gente traz isso também de forma inconsciente pelas nossas mães, pelas nossas avós. Então, isso está enraizado e é um processo para a gente conseguir se libertar disso. E eu até queria acrescentar, Luana, que eu acho que assim, que não é porque a mulher está em casa, é dona de casa, que ela não precisa gerir também bem as suas Isso. finanças, né? Perfeito. Eu tenho até um exemplo na minha família, é bem interessante, que a minha tia administrava todo o dinheiro que entrava. E era bastante dinheiro, assim, do meu tio, né? Todas as formas de renda dele vinha para conta dela, e ela que administrava. Então, não é porque cuida de casa que não precisa ter esse interesse, né, Luana? Exatamente. É perfeito isso. Porque, assim,
eu não vejo problema nenhum em a mulher querer trabalhar na sua casa, fazer as suas coisas ali de casa, cuidar da família, entende? Porque também criou uma história de que isso é errado. Mas não, eu acho que cada um tem que ser feliz da forma que é feliz para si. Então, se a mulher quer fazer isso, se é de comum acordo com seu parceiro ou com a sua parceira, tudo certo, mas não deixa de olhar para esse lado. E por que então não dividir? Se de repente a pessoa que está fora de casa está provendo a parte financeira, por que essa mulher que está em casa, de repente, não pode fazer igual a tua tia? Não, mas eu quero estar a par de tudo que está acontecendo. Eu já atendi inúmeros casos de mulheres que ficaram viúvas e quando ficaram viúvas acharam que tinham um padrão financeiro e não tinham. Tinham dívidas, porque nunca se antenaram sobre o que estava acontecendo no financeiro familiar. Inúmeros casos de mulheres que às vezes não se divorciam por conta da dependência financeira com seus maridos. Então, às vezes, está num relacionamento que para ambos não está feliz, mas se mantém ali nessa coisa por conta dessa dependência financeira. Então, por que não tomar as rédeas da nossa vida financeira e fazer diferente? Não vai ser fácil. Eu sempre falo, a gente vive uma vida acostumada a fazer uma coisa. Se a gente quer mudar, no início vai ser difícil. A gente está quebrando o padrão, né? Como em qualquer coisa. Não é só. Mas precisa dar o primeiro passo. Né? Então, quebrar. E outra coisa que é legal falar. É a questão da mulher, a energia feminina, a energia masculina. Sim. Por vezes o dinheiro ele é visto como uma coisa que é de ambição, de ganância, de coisa ruim. E às vezes isso vai contra a energia feminina, que é aquela energia do amor, do cuidado. Então, de novo, às vezes está enraizado essa crença que dinheiro é ruim e não é fluido com a energia feminina. Mas vamos virar essa chave, né? Vamos pensar que o dinheiro ele é um meio da gente conseguir alcançar o que a gente quer. Ele não é o fim. Ele não vai mudar o teu caráter. Ele vai potencializar quem tu é. Então, se uma pessoa faz coisas erradas com o dinheiro, se toma decisões não boas, é porque aquilo ali já estava dentro da pessoa, entende? É sobre a pessoa. É sobre a pessoa, né? Isso mesmo. Não do que ela tem na conta ou deixa de ter, isso né, Luana? Mesmo. Aí eu queria saber de ti, então, como o planejamento financeiro, ele pode melhorar a vida de alguém? Muito, em todos os sentidos. Me conta os principais, então. O que é, na verdade, o planejamento financeiro, né? Quando a gente começa pela organização, a gente vai mapear ali. O que tem que está entrando, o que está saindo da nossa conta, quais são os objetivos que eu tenho. Porque lembra que eu falei que o dinheiro ele é um meio? Sim. Ele não é um fim? Então, o que eu quero realizar com aquele dinheiro ali? E aí eu começo a me planejar, porque eu descubro o que é importante para mim, o que o dinheiro me traz que é importante. Então, vamos supor, eu amo viajar, tá? Tu gosta de viajar? Gosto, adoro. Meu, eu amo viajar. Tem quem não goste, será? Deve ter alguém que não gosta. Eu conheço quem não gosta, mas tudo bem. Mas, enfim, eu amo viajar. Então, assim, um dos objetivos meus, realizar determinada viagem. É óbvio que para viajar a gente precisa ter dinheiro para realizar aquela viagem. Então, vamos lá. Agora, o meu planejamento vai ser para realizar uma viagem. Qual é a viagem que eu quero fazer? Quanto de dinheiro que eu preciso para ela? Em quanto tempo eu quero realizar essa viagem? Então, a gente já começa a traçar um planejamento para aquilo ser realizado. E aí eu consigo entender se está dentro do meu orçamento, da minha realidade ou não. Então, isso é fazer um planejamento. Olhar para esses objetivos. Mas na nossa vida, a gente não tem só um objetivo que é viajar. Então, vamos supor, eu quero ter a minha independência financeira, que isso é muito falado, agora está muito em alta, assim, né? Alto. Eu quero ter minha independência financeira com tal idade. Como que eu vou fazer para conquistar isso? Quanto que eu preciso de volume financeiro para ter essa minha independência financeira? Qual que é a renda que eu preciso por mês? E aí eu vou traçar um plano para atingir esse objetivo. Então, a nossa vida financeira é isso. São vários planos que a gente vai fazendo, criando um planejamento com base na realidade e com a realidade que eu possa ter para alcançar aquilo. Só que aí é bem importante, tá? Quantas coisas tu já planejou que saiu exatamente como tu planejou? É difícil. É difícil. É difícil. Até a viagem, às vezes a gente planeja tudo certinho e sai assim, né? Então, o planejamento também serve para isso. Para a gente se sentir segura, saber que eu posso planejar, mas não vai sair da forma que eu planejei. Sim. Só que se sai da rota, como esse planejamento que eu fiz, ele também tem essa questão do ser. E se sair da rota? Então, tem uma coisa até que pouquíssimas pessoas falam, mas é importante eu falar aqui,
que é a questão da nossa proteção da nossa vida. Então, pensa assim, eu tenho meu planejamento de atingir a minha independência financeira. Então, eu estou investindo para isso, porque eu sei o volume financeiro que eu preciso ter. Porém, vamos supor que hoje eu descubra algum tipo de doença, tá? O que vai acontecer? Eu vou conseguir atuar, dependendo da doença que eu descobrir? Eu não vou conseguir atuar. Então, entende que esse meu plano que eu construí, nessas condições que eu estou hoje, ele vai ser quebrado? Sim, totalmente. Então, concorda que eu também tenho que criar um plano para proteger o meu plano? Sim. Uhum. Sabe? Isso, assim, eu fico pensando, porque eu já atendi várias pessoas que no meio aí da sua caminhada descobriram um câncer, tiveram que ficar 1, 2 anos paradas, não podiam trabalhar, ou que tiveram um membro amputado, né? Então, uma dentista que de repente perdeu a mão. Como é que essa pessoa vai continuar atuando? Acabou aquilo para ela, provavelmente. Então, ela vai começar a dilapidar o patrimônio dela para usar essa grana para se manter ou para buscar tratamentos alternativos? Então, o que a gente pode fazer para proteger o nosso plano? E isso, pouquíssimas pessoas falam. É verdade. É bem comum ouvir isso sobre finanças. Mas é uma coisa super importante que está dentro de um dos pilares do planejamento financeiro. E então, se planejar seria basicamente ter mais segurança e viabilizar mais realizações. Exatamente. Né? E aí, como investir? Essa daqui é a pergunta de milhões. Como investir quando nós não temos dinheiro sobrando? Lana, essa eu quero saber, tá? Vou até tomar uma água, pode falar. Assim, vamos lá, assim, né, Andressa? A gente sabe que é uma realidade da grande maioria dos brasileiros não ter grana para investir. Então, assim, vamos lá. É claro que quando a gente está falando ali na internet, que hoje eu falo ali no meu Instagram, no meu canal do YouTube, quando a gente conversa, a gente sempre escolhe um perfil de público que a gente vai conversar. Não foi esse o perfil de público escolhido, porque a gente tem que nichar, né? Por quê? Porque eu também sei que é muito mais complicado a gente conseguir investir quando não sobra dinheiro. Mas como a gente faz para mudar essa realidade? Porque a gente tem escolhas, né? Eu sempre digo que, assim, poder de escolhas todos temos. Então, o que eu escolho? Me acomodar e aceitar essa situação que eu tô hoje, e tudo bem, o dinheiro que eu tô recebendo vai ser para pagar conta e tudo certo, ou eu vou escolher tomar um caminho diferente. O que eu quero fazer? Eu quero investir, certo? Eu quero que sobre dinheiro para investir. Então, eu preciso mudar alguma coisa. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados, né? Então, o que eu vou escolher fazer? Primeiro passo, a minha organização financeira. Tá bem certinho o meu orçamento? Será que tem alguma coisa que eu consigo modificar para fazer sobrar dinheiro? Porque muitas vezes não é quanto a gente ganha ou quanto a gente recebe, né? É a forma que a gente gasta aquele dinheiro que a gente tem. Mas vamos lá, vamos supor que esteja tudo certo. Então, o que eu preciso fazer? Ou eu vou buscar uma forma de ter uma outra fonte de renda, ou eu vou buscar uma forma de possibilitar o aumento da minha renda atual. E isso é bem interessante, porque eu fiz esse caminho. Então, eu comecei... Aí, tu falou da questão da idade, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Ah, tá vendo? Então, foi bem novinha. Bem novinha. Então, o meu salário era R$580. O que a gente faz com R$580? Claro que tem a questão da inflação, então os R$580 lá dos meus 16 anos não é o mesmo R$580 de hoje, tá? Mas ainda assim, era um salário bem baixinho. O que a gente pode fazer com R$580? Nada, né? Bem dizer, assim, né? Um pouco de compra no mercado já acaba os teus R$580, né? Mas assim, o que eu fui buscando? Claro que com 16 anos é diferente da minha realidade hoje de quase 31, mas assim, o que a gente pode fazer ao longo desse caminho? Buscar alternativas que possam aumentar o meu conhecimento sobre aquilo que eu quero atuar, para eu poder cobrar mais caro sobre a minha hora. Então, eu fui buscando aperfeiçoar o meu conhecimento. Vou fazer uma faculdade. Nem todo mundo consegue fazer uma faculdade, mas a gente tem vários cursos gratuitos também hoje na internet. Então, assim, vamos buscar fazer um curso que seja gratuito, então, para melhorar o meu conhecimento e eu poder levar o valor da minha hora. Eu passei por fase, fiz a faculdade, fiz uma pós-graduação, estudei, tirei certificações, que pouquíssimos brasileiros hoje têm essas certificações que eu tenho. Então, eu fui atrás para conseguir melhorar. Trabalhei de forma gratuita, para conseguir também aumentar a minha experiência, porque só conhecimento também não adianta, a gente precisa experiência prática, técnica daquilo.
Então, trabalhei de forma gratuita e isso foi fazendo com que eu conseguisse aumentar minha renda, ser promovida nos lugares que eu consegui trabalhar, sabe? Então, é um processo. E também eu busquei outras fontes de renda. Então, na época que eu trabalhava no banco, por exemplo, eu vi a oportunidade de ser professora de certificações financeiras. Então, vamos fazer uma lista. O que as pessoas dizem que tu é boa? O que tu se acha boa? Sempre tem, né? Sempre vai ter alguma coisa. Faz essa lista. Olha para essa lista e fala, daqui, o que eu posso transformar em dinheiro? Então, muitas pessoas chegavam para mim e falavam, Luana, tua didática é muito boa, aquilo que tu explica, tu consegue transmitir, é muito fácil de entender. Aí, quando surgiu essa oportunidade de professora, eu pensei, vou me candidatar? O não eu já tenho? Claro. E deu certo. Veio sim. Veio sim. Eu passei no processo seletivo, fui uma das selecionadas e fui professora de certificações financeiras. Então, isso complementou a minha renda. É, muito interessante um ponto que tu toca, Luana, que hoje a gente tem muito conhecimento gratuito. Então, hoje a gente já não pode dizer assim que eu não sei, né? Se tem uma época que a gente não pode usar essa frase, eu não sei, eu não fiz porque eu não sabia, eu não vou me candidatar porque eu não sei nada sobre isso, a época é hoje, né? Porque o mestre Google, como a gente gosta de dizer, né? E não só o Google, mas o YouTube, quanto conteúdo de valor. É claro que a gente tem que filtrar, tem aqueles conteúdos que não são embasados, mas bem como a Luana disse, né? Hoje você consegue um conhecimento até para iniciar nessa vida, né? De passar conhecimento, de monetizar um pouco mais. Isso está super em alta, essa questão do, se eu tenho esse conhecimento, por que não transformar isso em uma mentoria, em uma consultoria, realmente monetizar isso, né? Isso. E muita gente critica, mas eu sou muito a favor. Porque se não fosse isso, a gente teria que buscar o quê? Uma faculdade que tem anos para a gente conseguir se formar, que tem N matérias que não são do nosso interesse para a gente usar uma coisa. Então, eu fico muito feliz com essa expansão que a gente teve, dessa quantidade de cursos que a gente tem, porque o conhecimento está muito mais acessível, muito mais fácil. Isso. Então, eu fico muito feliz. Eu não sou aquela pessoa que critica, assim, isso, sabe? Eu digo sempre que hoje o conhecimento está ao alcance de todos. De todo mundo. Uma época, sim, só quem tinha muito dinheiro para investir em uma faculdade, um curso, podia estar na sala de aula e aí, né, melhorando seu salário, melhorando seu padrão de vida. Hoje já é um pouco diferente. Bem, tudo que tu trouxe muito importante, assim, para mostrar pra gente que dá para começar. Exatamente. Né? Não dá para ficar sentadinha no sofá reclamando que eu tô cheia de dívida, que eu não sei lidar com o meu cartão de crédito, né, Luana? Porque hoje já não cola mais. Não cola mais, é verdade. Né? Hoje já tem até o Instagram da Luana para você ir lá estudar e saber um pouco mais. E aí eu vou terminando, vamos acabando o nosso papo aqui maravilhoso. Defina a organização financeira em 3 palavras. Essa é difícil. Difícil, eu achei. Mas assim, o que eu poderia te falar aqui, tá? Que a organização financeira é tu saber quanto que tá entrando, quanto que tá saindo, essa questão de ter teto de gastos. Mas eu acho que é muito além disso, sabe, Andressa? Porque se eu pudesse definir a organização financeira em 3 palavras, com certeza seria disciplina, tranquilidade e realização. Perfeito. Porque assim, se a gente não tem disciplina para sentar, olhar para as finanças, entender se naquele mês eu posso gastar determinada coisa ou não, sabe? Ter essa disciplina de manter esse controle financeiro, eu não vou conseguir ser uma pessoa organizada. Em algum momento vai acontecer um deslize, eu vou me passar em alguma coisa. Então, a disciplina é super importante, sabe? Organização financeira e disciplina estão interligadas. A tranquilidade. Por que essa tranquilidade? Quantas pessoas tu já ouviu que deitam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir, porque as contas estão chegando, não conseguem pagar as dívidas, isso desencadeia, às vezes, uma ansiedade, problema no relacionamento, um casal que é o segundo maior motivo de divórcio, é dinheiro. Sim. Em relacionamentos, tá? Então, quando a gente está organizado financeiramente, a gente tem tranquilidade, a gente tem paz, de saber que aquilo ali vai dar tudo certo, a gente vai conseguir pagar as nossas contas, a gente vai conseguir investir, tirar os sonhos do papel,
sabe? E concorda, não sei se tu concorda, mas se tu não concordar, pode falar. Tá bom. Tô prestando atenção, pode falar. Mas assim, ó, a gente tem várias áreas na nossa vida. Sim. Então, a gente tem a área financeira, a gente tem a nossa saúde, a gente tem a nossa saúde estética, o nosso corpo, a nossa saúde mental, espiritual, emocional, enfim, tem várias áreas da nossa vida. E se uma delas tá meio desnivelada, não tá equilibrada, acaba interferindo em todas as outras. Então, se a gente tem uma saúde financeira em dia, uma organização financeira bem feita, as outras partes da nossa vida também vão estar bem. Então, as coisas começam a fluir. E se eu trato com carinho o meu dinheiro que ele merece, eu dou atenção, todas as outras coisas vão ser mais fluídas, a gente vai ter mais prosperidade, as coisas vão vir, sabe? Isso é importante falar, que às vezes as pessoas, quando vão falar de dinheiro, é muito na técnica, muito na teoria, mas o emocional manda muito. Com certeza. É muito importante. Então, a tranquilidade também dá essa fluidez, dá segurança. A organização financeira está diretamente ligada a isso. E aí a parte de realização, que eu acho que é o que fecha totalmente assim, a questão da organização financeira, que é muito em linha com o planejamento. Então, eu começo a identificar o que eu quero alcançar e eu começo a tirar aquilo do papel. Sim. Porque eu vou lá e eu vou fazer o meu orçamento. Tá legal, tá sobrando. O que eu vou fazer com esse dinheiro que sobrou? Uma parte é para tal coisa, uma parte é para tal coisa e uma parte é para tal coisa. Uma dessas coisas aí é tirar do papel aquilo que eu quero. Então, uma viagem, comprar alguma coisa, ajudar alguém. Então, isso é bem importante também, a gente tirar aquilo do papel que a gente quer. Ninguém aqui quer ser tio Patinhas e deixar o dinheiro guardado na conta e não viver, entende? É uma busca eterna entre o equilíbrio. Até porque não seria nem congruente com tudo que você falou, né? Que é realizações de sonhos, né? Então, exatamente. Acho bem legal, então, a gente resumir e finalizar aqui a nossa conversa dizendo que se as nossas finanças não vão bem, muitas coisas não vão bem também, né, Luana? Muito obrigado pela tua presença, tá? Seja sempre bem-vinda para voltar. A gente agradece muito. Eu que agradeço. Muito obrigada de novo pela oportunidade, tá?